Vamos dar continuidade ao nosso estudo de pronome. Vimos no segmento anterior a classificação dos pronomes. Agora, o emprego. Um por um. Começando com pronomes relativos. Nossos 6 pronomes relativos. Eu vou trocar aqui de lado, por favor, visualizem que, qual, quem, onde, cujo e quanto. O emprego de cada um deles. Emprego de cada um deles. Fiquei aqui no cantinho, não é? Vou trocar. O que é o mais utilizado, em provas inclusive. Por quê? Porque nós temos a conjunção que, temos o pronome interrogativo que, então é provável que o aluno tenha mais dúvidas se aquele que é realmente um pronome relativo. Mas o pronome relativo que eu uso para coisas, para pessoas, para singular, plural, masculino, feminino, não importa a palavra que ele se refira. Tá? As meninas que saíram da sala, os meninos que saíram da sala, o menino que saiu da sala, o livro que eu encontrei. Então, ele é universal. Ele pode representar qualquer ser. É o nosso pronome relativo que. Se eu tiver dúvida, eu vou trocar pelo sinônimo qual. Mas vejam que o qual já é outro pronome relativo. E aí é um pouco mais restrito. Ele só vale para o singular. No plural, quais. Ali está, no plural, quais. E, diferentemente do pronome relativo que, o pronome relativo qual exige a antecipação de um artigo definido. O, a, os e as, que eu estou colocando aqui. O qual, a qual, os quais, as quais. O aluno, o qual passou no concurso. A aluna, a qual passou. Os alunos, os quais passaram. As alunas, as quais passaram. Esse a, esse o é obrigatório aí. Por isso é o único pronome que pode ter crase antes dele. Por ter o artigo, obrigatoriamente, também antecipado ao próprio pronome. E singular e plural. Então já um pouquinho mais restrito que o que. O quem, também pronome relativo, só pode ser usado para pessoas. E a observação é que antes do quem, sempre eu terei uma preposição antes do quem. É a garota de quem te falei. Eu te falei da garota. É a garota em quem confio. Eu confio na garota. É a garota com quem saí. Eu saí com a garota. Então o pronome quem, mais restrito que os anteriores, só é usado para pessoas e exige a presença de preposição antecedendo o próprio quem. Temos o pronome relativo onde, só para lugar, única e exclusivamente para lugar. O onde só é empregado quando eu me refiro a lugar. Posso usar ali a preposição agrupada ao onde, aonde, né? Se for um verbo de movimento. Então, eu utilizo onde. Aquele restaurante onde jantamos ontem. No qual jantamos ontem. Em que jantamos ontem. Substituo por outros pronomes relativos. Mas tem de ser um lugar. O restaurante é um lugar. Lógico, se eu tiver um verbo de movimento, aquele é o restaurante aonde iremos, ao qual iremos, né? Aí eu vou usar o aonde iremos. Nós iremos ao restaurante. Então, só e unicamente para lugar, o pronome relativo onde. Mais restrito ainda é o uso do cujo. O cujo só é usado quando eu passo a ideia de posse. Posse. Então eu digo, as duas frases. O engenheiro entrou com recurso no CREA. A obra do engenheiro foi embargada. A obra do engenheiro. Ideia de posse, a obra do engenheiro. Aí, para evitar duas vezes engenheiro, o engenheiro entrou com recurso à obra do engenheiro e uno as duas frases usando o pronome relativo cujo. Então, o engenheiro cuja obra foi embargada entrou com recurso no CREA. Cuja obra foi embargada. Lógico que aqui há uma acomodação, é a concordância com o substantivo que vem depois. Cujo prédio, cuja casa, cujos prédios, cujas casas. Certo? Mas notem, a flexão é feita na própria palavra cujo, cujo, cuja, cujos, cujas. Vedado usar o artigo depois, cujo ou cuja a. A língua culta não admite esse uso. E nem o artigo antes. O que pode aparecer é a preposição antes, a preposição a, né? A cuja mãe fiz referência à mãe da garota. Mas não vai ter crase, porque o único pronome relativo que aceita artigo
é o pronome relativo qual ou plural quais. Ideia de posse, pronome cujo com a flexão cuja, cujos, cujas. E por último, o quanto, o pronome relativo quanto. Muito específico, raramente cai em concurso, ele só é pronome relativo se se referir aos pronomes indefinidos tudo, todos, todas. Ele disse tudo quanto sabia. Disse tudo quanto sabia. Ele disse tudo, ele sabia tudo, as duas frases. São pronomes relativos e o seu emprego e a diferença entre um e o outro. Não é? Do mais abrangente, o que mais cai em prova, que é o que, até o mais restrito, que é o quanto. Raramente se vê em prova. Não é? Ok? Mas não se esqueçam, quem apenas para pessoa, onde apenas para lugar, cujo apenas para ideia de posse e ainda o quanto apenas quando se refere aos pronomes indefinidos. Tudo, todos, todas. Isso é pronome relativo, o emprego do pronome relativo. Certo? Vencemos os pronomes relativos, vamos tirá-los aqui da tela. Vamos tirá-los da tela e passemos agora, amigos meus, caros alunos do Café Concursos, aos interrogativos. São 4. Que, qual, quem e quanto. Mas só serão pronomes interrogativos, se forem usados numa pergunta, em busca de um nome como resposta. A atenção que eu peço é que nós também temos advérbios interrogativos. E não devemos fazer a confusão. Quais são os advérbios interrogativos? Matéria para uma próxima aula, só vou mencionar aqui na tela à nossa esquerda. Tá? É o nosso quando. É um advérbio interrogativo. Né? Onde? Numa pergunta será um advérbio interrogativo, não um pronome relativo. Numa pergunta. Né? Como? Por que são advérbios interrogativos? Mas o que eles buscam como resposta? Um outro advérbio. De tempo, por exemplo. Quando virás? Amanhã. De lugar? Onde deixaste os livros? Ali. De modo? Como fizeste isso? Tranquilamente. E de causa? Por que não vieste à aula? Por causa da febre. Então, a busca do pronome interrogativo, do advérbio interrogativo, é por um outro advérbio. De tempo, lugar, modo. O pronome interrogativo busca como resposta um nome, por isso o pronome. Esta é a diferença entre pronome interrogativo e advérbio interrogativo. Cuidado para não fazer a confusão. O emprego do pronome interrogativo. Agora vamos ao terceiro tipo de pronome, o indefinido. Cuidado com o pronome indefinido. Eu coloquei aqui 2 vezes a palavra certo. Certo pode ser um pronome indefinido. Certo homem fez aquele milagre. Certo dia encontrei fulana num bar. Encontrei a Imelda num bar. A ideia é vaga. De que dia é esse certo dia? Certo homem, que homem é esse? A ideia é vaga. Agora, tu estás certo. Aí está o exercício certo, no sentido de correto. Né? Exercício correto. Né? Tu estás certo. Exercício correto. Olha lá. Exercício certo. Correto. Aí eu tenho um adjetivo e não um pronome indefinido. Tá? Ele vai se referir a exercício, dando ideia de correto, adjetivo. Então, cuidado com o uso de determinados pronomes indefinidos. Mas, alguém e algum. Há pronomes indefinidos que não têm variação nenhuma. O alguém é um exemplo. Tá? Masculino, feminino, singular, plural, nada disso. Mas o algum já é um pronome indefinido que tem flexão. Algum, alguma, alguns, algumas. Algum rapaz, alguma moça, alguns rapazes, algumas moças, né? Não vamos dizer raparigas aí, né? Que é o feminino de rapaz. Poderia ser. Então, o pronome indefinido, há que se cuidar esse detalhe. Alguns são realmente invariáveis e outros têm flexão. Certo? Cuidem também que os pronomes indefinidos, para que sejam pronomes indefinidos, vêm em carreira solo ou acompanhando o substantivo. Muitos deixaram a sala. Muitos alunos deixaram a sala. Porque nós temos também o advérbio muito, de intensidade, que veremos em aula posterior, aula futura aí, muito, mas ele não vai acompanhar um substantivo. Muito, advérbio de intensidade, vai acompanhar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Né? Quando eu tenho muito café, café é substantivo, estou diante de um pronome indefinido, ideia vaga de café, a quantidade de café é imprecisa. Agora, as alunas são muito estudiosas, eu já não tenho mais
um pronome indefinido? Porque estudiosas não é substantivo. Estudiosas é um adjetivo e o que eu tenho aqui é um advérbio de intensidade. Inclusive o sentido muda. Aqui é a intensidade do estudiosa, não mensurável. E aqui eu tenho uma quantidade de café que eu posso mensurar. 3 xícaras de café, 4 xícaras de café. No primeiro caso é quantidade, no segundo é intensidade. O primeiro que acompanha o substantivo, o pronome indefinido. O segundo que acompanha um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio, é o nosso advérbio de intensidade, que será visto bem próximo aí do nosso estudo. Aí temos o pronome possessivo, é o nosso quarto caso. Emprego do pronome possessivo, ideia de posse. Qual o cuidado que eu tenho de ter? Muitas vezes, o pronome possessivo, se mal usado, empregado na frase, pode gerar ambiguidade. Não é? Então eu tenho um seu aqui. O rapaz impediu que o colega entrasse em seu escritório. O rapaz impediu que o colega entrasse em seu escritório. Seu escritório, possessivo. Mas possessivo com ambiguidade. Seu escritório é de quem? É do rapaz ou do colega? O escritório era de qual dos dois? O rapaz impediu que o colega entrasse em seu escritório. Usei um pronome possessivo e não foi um bom uso, porque gerou um vício de linguagem chamado ambiguidade. Então, cuidado com os pronomes possessivos, certo? Nosso quinto tipo de pronome é o emprego do pronome demonstrativo. Nós temos, eu vou usar aqui a tela, à nossa esquerda, nós temos 4 usos para o demonstrativo. Quanto à pessoa, quanto ao tempo, quanto à distribuição e seu emprego num texto. Vamos começar com quanto à pessoa. São critérios diferentes para o emprego do pronome demonstrativo. Se o objeto está com quem fala, com o falante, eu uso o te. Este, esta, estes, estas, isto. Se o objeto está com o ouvinte, eu uso esse, essa, esses, essas, isso. E se é o meu assunto, não está nem com o falante nem com o ouvinte, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Então, vamos colocar aqui todos no masculino, não é? Esse e aquele. Então, se eu estiver conversando aqui com um candidato a concurso, eu direi a ele: este pincel que está comigo é meu. Se o pincel estiver com ele, que assiste a esta aula, esse pincel que está contigo é meu. E se não estiver nem comigo nem com ele, aquele pincel que está lá na outra sala é meu. Notem bem, este objeto comigo, esse objeto com quem me ouve, aquele objeto com um terceiro ou distante dos dois. A banca vai utilizar, e aí eu marco, vai utilizar para eu poder me referir, vai dizer que está comigo, que está contigo, que está com a tua irmã. Ela precisa dar esse critério. É preciso localizar a pessoa, senão eu não vou saber qual é o critério. Então, a banca colocará lá que está comigo, que está contigo, que está com uma terceira pessoa. É o nosso primeiro critério. O segundo critério, temos aqui, vejam na tela, quanto ao tempo. Ao tempo, distribuição quanto ao tempo. Quando eu me refiro ao presente, eu uso este. Quando eu digo este ano, é o ano que nós estamos, é o ano em que nós estamos. Este dia é o dia de hoje. O este é o presente. Se eu me referir a um passado, ou um futuro próximo, esse com 2 S, esse ano. Então, este ano presente, esse ano, um passado próximo. O ano passado, esse ano não foi muito produtivo para mim. Esse ano, o ano passado. E quando eu me referir a um passado distante, aí o problema da banca, em caracterizar e marcar o passado distante, 1500, aquele ano mudou a história do novo continente. Mudou a história aquele ano. É um passado distante. Então a banca vai necessariamente mencionar na frase tempo. Dia, mês, ano, tempo, século. Né? Este ano, o ano que nós estamos. Esse ano se refere a um ano próximo, a um dia, esse dia, o dia anterior. Né?
E aquele ano sempre vai dar uma data distante. Ela precisa dar esse critério para a pessoa poder dar a resposta certa. Senão, nós misturamos os critérios e aí fica caótico. Enquanto no segmento anterior, o que definia é está comigo, está contigo, está com a fulana, nesse segmento, ontem, hoje, 1722, né? É o critério. É o critério, segundo critério, quanto ao tempo. Terceiro critério, quanto à distribuição. Terceiro critério, quanto à distribuição. Aqui, terceiro critério. De novo, na tela, de novo, no nosso lado esquerdo. Eu tenho 3 pessoas, né? Marieta, Julieta e Antonieta. Olhem que lindos nomes aí, hein? Para os filhos, as filhas. Antonieta. 3 nomes. São excelentes profissionais. São excelentes profissionais. E aí eu quero distribuir as profissões delas. Dizer a profissão de cada uma dessas 3 belas moças com belos nomes. A profissão de cada uma. Então eu vou usar os pronomes. Como eu tenho 3 nomes, eu vou dizer esta é enfermeira. Essa é engenheira. Aquela é médica. E só com o uso do pronome demonstrativo eu consigo saber qual a profissão de cada uma. Esta é enfermeira. O esta se refere ao último nome aqui, que é o que está mais próximo da palavra. Se eu for na sequência da frase, o Antonieta está mais próximo da palavra esta. É o último nome. Então, Antonieta é enfermeira. Aí eu disse, essa é engenheira. E o essa é o intermediário. É o Julieta, que está aqui entre os dois nomes, né? Julieta. Aquela é médica. O aquela, quando eu uso aquela, eu sempre me refiro ao nome mais distante da palavra aquela, que é o Marieta, lá no início da frase. Aquela é médica. E consegui distribuir os nomes aí. O que se chama atenção? Se eu tiver apenas 2 nomes e não 3, nós vamos eliminar aqui, eu vou eliminar o essa. Eu vou eliminar o pronome demonstrativo essa e fico só com esta e aquela, com as 2 pontas. Se eu tiver apenas 2 nomes. Se eu tiver apenas um nome, não há por que usar esse critério aqui. Se eu tiver 4 ou 5 nomes, lá se for nos pronomes, aí eu vou dizer, exercem respectivamente as seguintes profissões. Ou digo, a primeira é médica, a segunda é engenheira, assim por diante. Certo? Teria de usar outro critério que não seja os pronomes demonstrativos. Ou seja, os pronomes demonstrativos são usados quando eu tenho 3 elementos, e aí cabe à banca colocar os 3 elementos, ou ainda 2 elementos, e eu elimino os 2 S. 2 elementos, e eu elimino os 2 S. Então já é um critério diferente, aí está a pista. Vejam que no primeiro critério, no primeiro caso, nós tínhamos comigo, contigo, está contigo, está com sua irmã. No segundo caso, está com tua irmã, né? No segundo caso, temos diferentemente o tempo, né? Hoje, ontem, há muito tempo. E o terceiro caso, necessariamente, antes do emprego do esta, essa e aquela, eu tenho que ter os 3 elementos mencionados, ou 2 elementos, eliminando o intermediário ali, ok? Há um último critério, que é quanto à minha redação, quanto ao texto. Quanto ao texto, é o último critério. E aí eu tenho o seguinte, amigos, último critério. Eu mencionei lá a crise, aumento da violência no país. Escolhi violência aqui, aumento da violência no país, né? E a preocupação que isso gera, né? Aí eu menciono, eu quero no segundo parágrafo, por exemplo, ou em frase posterior, me referir a essa violência, a esse problema. Eu digo, esse problema, que é o aumento da violência, deve ser resolvido pelo governo, por todos nós, com a maior brevidade. Esse problema, eu usei 2 S's, porque eu estou me referindo a algo que já foi mencionado, o que eu vou chamar de termo anafórico. Ele retoma aquilo que já passou, anafórico. Esse problema eu sei que é o problema da violência. Evidentemente que se eu tiver violência e saúde, eu saio do critério e passo para o critério que nós mencionamos agora, dos 2 elementos, há pouquinho, que é quanto à distribuição. Então, se eu tiver 2 elementos ali, eu saí desse critério e fui para o critério da distribuição.
Se mencionar tempo, eu fui para o critério de tempo. Tá? Então aqui eu tenho um termo anafórico, porque ele retoma a violência lá. Tá? Há um problema grave no país. Este problema é o do aumento da violência. Eu só fico sabendo qual é o problema após o uso do pronome demonstrativo. Veja que aí eu usei o este. Vou mencionar depois o que eu vou chamar então de emprego catafórico do pronome demonstrativo. Então, retomei o que já foi dito, duplo S, anafórico. Ainda vou mencionar, ainda não é conhecido, o T, este, esta, estes, estas, isto, catafórico. Emprego do nosso pronome demonstrativo. Boas bancas pedem, FGV, FCC, a própria banca FEPES aqui, de Santa Catarina, local onde são gravadas, cidade onde são gravadas as aulas Florianópolis, estado de Santa Catarina, pois as bancas daqui pedem muito e as bancas grandes do país também trazem questões envolvendo os pronomes demonstrativos. Portanto, não basta saber pronomes demonstrativos, este, esta, estes, estas, isso e assim por diante. Isso. É preciso saber o emprego desses pronomes, que é o que nós estamos vendo agora. Nosso último tipo, pronomes pessoais. Vamos encerrar o segmento de emprego dos pronomes com os pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Aí eu tenho aqui, vejam por favor, consigo, conosco, para eu, para mim. Nós vimos que nós temos pronomes pessoais retos, oblíquos e de tratamento. De tratamento é uma categoria especial, né? Pronomes retos, eu, tu, ele, ela, feminino ela, nós, vós, eles, elas. Né? Empregados como sujeito da frase. Pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes. E ele, ela, nós, vós, eles, elas, se precedidos de preposição, deixam de ser retos e passam a ser oblíquos. Enviei a eles o material. Aí passa a ser considerado oblíquo e não reto. Exceto eu e tu, que serão sempre pronomes pessoais retos. Vejam o consigo. Não o verbo. Eu consigo, tu consegues, ele consegue. Não o verbo. Mas o pronome consigo. Para nós, aqui no Brasil, o consigo é um pronome reflexivo. Portanto, exige sujeito em terceira pessoa. Laura levou consigo os filhos. Laura levou consigo, com ela mesma. Pedro traz consigo os documentos. Carrega consigo os documentos. Perfeita a frase. Agora, eu quero falar consigo, já não deu certo. Consigo exige, o pronome consigo exige sujeito em terceira pessoa, eu primeira pessoa. Eu tenho que dizer, eu quero falar contigo, ou com você, mas não consigo. Laura quer falar consigo. Opa, a Laura quer falar com ela mesma? Como é que é isso? Então não cabe. Então cuidado com o uso do pronome oblíquo consigo, tônico consigo. Aí temos aqui o conosco. Com nós, né? Conosco. Saiu conosco, fez o trabalho conosco, perfeito. Mas há situação em que eu sou obrigado a separar e dizer com nós. Quando eu sou obrigado a separar e dizer com nós? Quando na sequência eu tiver a explicitação de quem é o nós. Com nós mesmos, com nós todos, com nós três. Olha lá o numeral. É errado dizer, saiu conosco mesmos, ou conosco todos, ou conosco três. Aí eu sou obrigado. Quando eu sou obrigado a separar e colocar com nós, preposição mais o pronome, e não usar apenas o conosco? Quando o nós vier explicitado logo na sequência. Com nós três. Saiu com nós três, e não conosco três. Último, para eu e para mim. Quando empregar para eu e quando empregar para mim, que é também um drama aí dos candidatos a concurso, saber do correto emprego do para eu e para mim. Para eu, nós temos aí um eu que vai ser sujeito, e o para mim, não. Mim nunca é sujeito, mim não conjuga verbo. Laura
deu uma camisa para mim. Perfeito. O verbo transitivo direto e indireto deu algo, uma camisa, a alguém, para mim. Perfeito uso. Deu uma camisa para mim. Perfeito. Agora, se eu tiver a frase, Laura deu uma camisa para vestir. Vejam o verbo aqui, vestir. Aí eu não posso colocar o mim como sujeito. O sujeito é o pronome pessoal reto eu, para eu vestir. Tá? Se eu disser, Laura deu uma camisa para mim vestir, mim vira sujeito. Mim vestiu, mim gostou, a camisa ficou bonita. Mim gosta desse tipo de camisa. Não pode ser, isso é linguagem de índio. Para eu vestir. Qual é a origem dessa construção? É a redução de para que eu vista. Então é uma oração reduzida de cima. Para eu vestir, para que eu vista. Uma adverbial final, para que, é a locução conjuntiva, vale pela conjunção, para que eu vista. Eu reduzo, escondo o que e mexo no verbo usando o infinitivo pessoal aí, para eu vestir. Certo? Então não confundam. Qualquer dúvida, troquem para que eu vista. Ok? Vimos o emprego dos pronomes detalhadamente e vamos fechar a nossa aula, esse nosso segundo segmento de pronome, com alguns exercícios a respeito do emprego. Ok? Vamos começar então. Me permitam aqui. Vejam na tela, acompanhem na tela, vou fazer a leitura dos exercícios. Começamos com o exercício que aqui está. Assinale a opção correta. Alternativa A. Acompanhe, por favor, aqui na tela. Entre eu e ele não há qualquer afinidade. Temos a preposição entre. Depois de preposição, exceto nessa construção que eu tenho aqui escondido o que, né? E aí é uma locução conjuntiva e não uma preposição, apenas escondo o que. Depois de preposição, jamais eu e tu. Então, entre mim e ti, ou entre mim e ele. Jamais eu e tu, proibidos depois de preposição. Tá? Eu e tu. Sempre ressaltando que aqui eu tenho para que, eu apenas escondi a parte da locução conjuntiva ali, do que. Então, errada a alternativa A. Entre mim e ele não há qualquer afinidade. Jamais entre eu e ele ou eu e tu. Estarei consigo. Errada novamente. Consigo existe sujeito em terceira pessoa. Estarei sujeito à primeira pessoa, eu. Então, estarei contigo na próxima semana. Alternativa B. Alternativa C. Entre mim e você surgirá uma grande amizade. Perfeita. Entre mim e você. Depois da preposição entre, jamais eu e tu. Você, tranquilo. Pronome de tratamento, você. Então, entre mim e você. A alternativa C é a correta na questão de número 4. Ainda temos a alternativa D. Vejam aí. Comprou um livro para mim ler. Opa, mim leu o livro? Lógico que mim não leu o livro. Comprou o livro para que eu leia. Para eu ler. Jamais mim ler. A alternativa C no nosso primeiro exercício. E já passamos de imediato ao segundo exercício. Nosso segundo exercício. E aí está... Idem ao anterior, né? Pede a opção que completa as lacunas. Temos aí uma ordem de exercício vinculada a um exercício anterior que pedia a mesma coisa. Completa corretamente as lacunas. E diz o seguinte, o pai diz para o filho, livro que você está lendo não é tão bom quanto que está comigo, nem quanto que está com a sua irmã. Aquilo que o professor disse, a banca tem de dar a pista. Que você está lendo, então está com você. Se está com você, está com o ouvinte. E se está com o ouvinte, duplo S. Esse livro que você está lendo com o ouvinte não é tão bom quanto este, com T, que está comigo. Com o falante, está comigo. Nem quanto aquele que está com a sua irmã. Terceira pessoa. Bem o que nós vimos no primeiro critério do uso dos pronomes demonstrativos este, esse e aquele. Ok? Por isso, alternativa... Esse, este e aquele, alternativa A. Já de cara, alternativa A, né? Esse que está contigo, ou com você, este que está comigo e aquele que está com sua irmã. Próximo exercício, número 14. Veja aí na tela, 14. Diz assim, desejo uma fotografia como esta. O senhor vê? Como esta, em que sempre me via com um vestido de terno na festa. Cecília Meirelles.
nossa querida Cecília Meirelles, aí, da literatura brasileira. Bom exemplo de escritora da literatura brasileira. Aí. O pronome esta, que ocorre repetido no texto, indica. E a alternativa correta? O esta é quando está com a pessoa que fala. Alternativa A. Esta aqui, esta fotografia que está comigo, em que sempre me via vestido. Alternativa A. Não é a pessoa de quem se fala, nem com quem se fala, nem próximo ao leitor. Tá? É a pessoa que fala. É o caso do nosso primeiro uso de pronomes demonstrativos, próximo ao falante, próximo a Cecília Meirelles. Né? Nossa última questão. Banca Cesgran-Hill. Acompanhe na tela. Temos agora o quadro limpo aqui. Por favor, acompanhe. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Banca Cesgran-Hill. Dialeto social popular não confunde com linguagem especial, pois pontinhos, ao contrário, pontinhos, é de uso restrito e pode funcionar como signo de grupo. De novo, emprego dos pronomes demonstrativos, muito solicitado atualmente pelas bancas. E temos aí dois elementos. Ora, qual critério? Qual critério foi utilizado? Vejam que o primeiro critério que o professor deu mencionava que está comigo, que está contigo, ou seja, pessoas do discurso, que está com você, que está com uma terceira pessoa. O segundo critério, tempo. Então, menção de tempo, dia, mês, ano, horas, né? Tempo. O terceiro critério, elementos. 3 elementos, 2 elementos. E o quarto critério, a referência ao texto que foi mencionado ou que será mencionado ainda. No terceiro critério, 3 elementos ou 2. Aqui temos 2 elementos. Tá? Então, eu aproveito agora o quadro já limpo para mostrar as 3 possibilidades. Se eu tenho 3 elementos, este, esse e aquele. Mas eu tenho apenas 2 elementos. Quais são os elementos? Acompanhe aqui na tela, por favor. Olhe. Dialeto social, popular, masculino, e linguagem especial, o dialeto e a linguagem. Eu tenho 2 elementos. O eliminado é o intermediário, com duplo S. Portanto, só com esse conhecimento, o aluno já elimina 3 alternativas. Verifiquem a alternativa A. Esse e aquela. 2 S no esse. A B, essa. 2 duplo S. A C dessa, duplo S. A, B e C eliminadas. Porque se eu tenho 2 elementos, eu só tenho o este com T, esta com T, e o aquele ou aquela, aquilo. Eliminei os 2 S. Restaram 2. E vejam que na última alternativa, não é? São 2 elementos e nós temos este e esta. O mesmo pronome este, esta com T, usado para 2 elementos. Não, não vai fazer a distinção. Eu preciso de pronomes diferentes, já que são 2 elementos. O este e o aquele ou aquela, né? Depende da palavra. Por isso, a resposta correta é a alternativa C, por eliminação, inclusive. Esta, né? Pois esta, ao contrário daquele, esta o quê? A linguagem especial. Daquele, qual? O dialeto social. Por isso, a alternativa D. Só para mostrar que, por eliminação, nós conseguimos chegar ao gabarito. Duplo S só se eu tiver 3 elementos. E esta e daquele, ou daquela, este e daquela, nós teremos o mesmo pronome usado para 2 elementos diferentes. Aí a distinção. Ok, fechamos o emprego dos pronomes. Continue conosco porque na sequência vem a colocação dos pronomes oblíquos átros. Café Concurso.